todos, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos estar aqui falando na aula 11 de Você é Sobrenatural Naturalmente, é o tema do nosso estudo. E nós hoje vamos estar falando da verdade 6, que é eu vivo pelo Espírito. Como que eu vivo pelo Espírito? Quando nós vivemos de visão e rema, visão e rema. Então nós vamos estar hoje falando da importância de viver pelo Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo é visão, a linguagem do Espírito Santo é palavra revelada, ele traz a palavra de Deus, o Logos, a palavra escrita, ele revela aquela palavra aos nossos corações. Então aquela palavra, estou caçando a minha Bíblia, aquela palavra que era a palavra que é a palavra escrita no papel, ou que você está ouvindo a palavra nem existe cassete mais, mas no CD ou no DVD ou aonde for, você está ouvindo a palavra falada. Mas quando aquela palavra ela é energizada pelo Espírito Santo, quando esta palavra que você está meditando nela, o Espírito Santo agora abre o livro, abre a palavra e começa a falar de volta com você, isso nós chamamos de rema, né? Rema é a palavra dizente, é a palavra revelada, né? Deus pega o Logos e transforma na palavra dele para nós, para aquele dia. Qual que é a importância da palavra rema? A palavra de Deus diz que a fé, em Romanos capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Este termo, palavra, no original grego, aí é rema. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir o rema de Deus. Rema é a palavra dizente, palavra revelada, ok? Então, quando é que fé é gerada em nossos corações? É quando nós ouvimos a palavra rema, é quando nós ouvimos a palavra revelada para aquela situação. Por exemplo, um exemplo nas Escrituras, quando Pedro estava pescando com seus companheiros, não pegaram peixe a noite toda. Então, Jesus aparece na cena depois daquela noite fatídica de trabalhar e não pegar nada. Jesus fala para Pedro assim: Pedro, vai para as profundezas e lança a rede. Aí Pedro pensou assim, tá, eu vou. Sabe quando fala assim, eu vou e levou uma rede só? Então, Pedro foi. E ele disse assim para Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, não pegamos peixe algum, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Esse termo aí, palavra, no grego é rema. Senhor, sobre o teu rema, sobre a tua palavra dizente, lançaremos as redes. Então, nós precisamos ter em mente que nem tudo que está ali na Bíblia é a palavra dizente de Deus para nosso dia, para aquela situação que você está enfrentando. Mas a partir do momento que o Senhor devolve aquela palavra para você, no momento de meditação das Escrituras, é o rema de Deus. Bom, como que funciona? Você está lá lendo um livro, peguei o livro porque esse livro aqui, Orações que Derrotam Demônios, ele tem vários versículos bíblicos para a gente orar em cima de situações específicas, por isso que eu catei esse livro aqui. E vou caçar um versículo aqui, ó. Ele fala assim, o quê? Deixa eu achar uma coisa mais apropriada. Ó meu Deus, faze-me como um tufão, como uma aresta diante do vento. Em Salmo 83, 13. Você está meditando na palavra e de repente você está vivendo uma situação ali difícil e você já havia lido esta palavra várias vezes e agora o Espírito Santo de Deus traz esse versículo à tona na sua mente, né? E te dá uma nova esperança. Quando isso acontece é o rema, é a palavra dizente de Deus brotando em seu coração, é a palavra revelada para aquele momento, para aquela situação que você está vivendo. Então, o que é o segredo de andar no Espírito? O segredo de nós andarmos pelo Espírito
Primeiro, encher a nossa cuca, a nossa mente com a palavra logos. Eu gosto de decorar textos bíblicos. E decoro os salmos, é facinho. Entra aí aqui no YouTube, tem vários. Eu gosto da voz do Cid Moreira. Então eu fiz uma compilação de todos os salmos na voz dele. E eu vou ouvindo e repetindo em cima. Eu vou lavar a louça, eu ponho o salmo para tocar e eu vou repetindo em cima. Nossa, Silvana, mas você está muito... Não pode ser tanto assim, olha. Para viver uma vida ferrada, como eu já vivi até uns anos atrás aí, eu estou preferindo os pensamentos do meu Deus na minha mente do que os pensamentos de demônios ou pensamentos de homens. A palavra de Deus diz que os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Então eu estou querendo os caminhos altos. Chega de andar rasante, chega de ficar aqui embaixo no meio de pombinhos. Eu quero voar alto, eu quero voar com a águia do Espírito Santo. Então, chame você do que chamar, vai decorar textos bíblicos, porque na hora que precisar vai ter Bíblia aí para o Espírito Santo falar de volta com você, vai ter textos. E essa é a linguagem do Espírito Santo, que é um dos aspectos que nós temos a visão. Visão eu já venho trabalhando bastante em outros vídeos. Hoje eu quero trabalhar aqui com você o rema. Como Silvana, que eu vou transformar logos em rema. Você não pode. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. O que você e eu podemos fazer é decorar textos bíblicos, memorizar textos bíblicos, conhecer os textos bíblicos. Conhecer mesmo, pega um caderno, copia. Quando as pessoas estão fazendo terapia comigo, na terapia Pleroma, que é para cristãos feridos, né, o projeto que eu trabalho com os cristãos, eu ponho um pouco para copiar textos bíblicos. Por quê? Porque o que nos levou a viver uma vida ruim, uma vida bagunçada, foi exatamente a nossa falta de disciplina e a observação da palavra de Deus. Então, quando a gente está copiando a palavra, a gente está memorizando, e à medida que você está copiando, como você está focado ali no que você está fazendo, nesse momento o Espírito Santo começa a ampliar aquele texto e falar de volta com você. Então, primeiro, como que eu posso, me preparar para ouvir o Senhor falar comigo nas Escrituras? Uma das formas é copiar o texto bíblico. Pega um livro, eu copiei quase toda a Bíblia. Pega um texto, eu estou com 51 anos, eu converti com 17, então deu tempo de copiar muito texto bíblico. E eu continuo fazendo isso. Pega um texto bíblico e começa a... Pega Salmo, Provérbio, Gálatas, livro ótimo de você fazer isso é Gálatas. Colossenses, comece a escrever e fala, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo nesse versículo sobre vida no Espírito? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo sobre eu ser nova criatura? Você está escrevendo o texto, acabou de escrever aquele versículo, escreve uma perguntinha para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo neste versículo? De novo, escreveu um texto, escreveu uma palavra, acabou de escrever 2, 3 versículos, pausa, escreve a pergunta, pode escrever até com caneta de outra cor para facilitar para você ler depois. Põe lá, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo sobre isso aqui? Fecha os olhos, sintoniza com o fluxo do Espírito Santo, pega a sua caneta e começa a escrever aquilo que o Espírito Santo está falando com você daquele texto. Então é você meditando o texto e agora o Espírito Santo devolvendo esse texto para você de uma forma revelada. Isso aí as Escrituras chamam de palavra de conhecimento. Por que nós não temos tantas palavras de conhecimento no seio da igreja? Porque a maioria dos cristãos não tem tempo para Deus
e não tem tempo para estudar a palavra de Deus. Tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o YouTube, graças a Deus que você está aqui. Tem tempo para Facebook, tem tempo para de tudo, só não tem tempo para crescer espiritualmente e vive uma vida ruim. Desculpa a expressão, vive uma vida de merda. É o que acontece. Aí fica aqueles cristãos vivendo no voo rasante, tá sempre murmurando, deixando o saco da gente, bate no portão da gente só para reclamar do outro. Não fala assim, Silvana, eu tive um insight de mim mesmo e tem um aspecto da minha vida que eu não estou gostando, eu gostaria de trabalhar. O que você pode fazer para me ajudar? Mas não, a pessoa chega aqui, aqui não, aqui em casa, não faz isso mais não, graças a Deus. Mas as pessoas chegam na vida da gente muitas vezes, às vezes na sua, para reclamar do defeito do outro, para reclamar da dificuldade do outro, e não enxerga as suas próprias dificuldades. Ponto final, falei. Voltando para o remo. Qual que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus? É você viver sintonizado com o Espírito Santo. Palavra de Deus vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir o rema de Deus. Então eu só vou viver de fé em fé quando eu ouço a palavra de Deus revelada. Jesus disse que o Consolador ele nos lembraria das coisas que ele tem falado. Então quando o Espírito Santo nos lembra dessa palavra, ele fala, oh, Silvana, tá lembrado disso assim, assado? Isso é rema. Só porque Deus falou vai acontecer. Falou dentro de nosso espírito. Sim, a palavra de Deus diz que assim como a chuva cai e não volta para o céu vazia, sem cumprir o propósito para o qual a chuva foi enviada, Deus fala que assim é a palavra dele. Então quando o Senhor fala conosco, é a chuva do céu caindo na nossa situação para gerar o resultado de Deus na nossa situação. Mas aí o que agora eu vou fazer com essa palavra rema? Muita gente não tem os resultados divinos que gostaria, porque ouviu a palavra, deitou como brasileiro que nós somos, em berço esplêndido, e ficou esperando o céu fazer alguma coisa. A palavra do Senhor disse em Efésios 6, se não me engano 18 ou 17. Tomai, portanto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando ele está falando que nossa guerra não é contra carne e sangue. Aí ele fala assim, pôr a armadura de Deus e tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse termo palavra nesse versículo quer dizer que rema. Tomai, portanto, o rema de Deus, que é a palavra revelada, que essa palavra revelada, ela é a espada do Espírito. Beleza, agora eu estou vivendo pela lei do Espírito da graça, eu estou vivendo pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo devolve para mim a palavra que eu li, devolve o logos em rema, eu pego o rema, que é a palavra revelada, e invisto contra Satanás. Essa palavra revelada é a espada do Espírito, então não pode ficar só aqui no mundo subjuntivo, tem que vir para a tua boca e você começar a orar. Em nome de Jesus, Senhor, está escrito, Pai, que o justo viverá pela fé e se ele retroceder, o Senhor não tem prazer nele. Senhor, está escrito em Salmo 112 que na casa do justo tem prosperidade e riqueza. Senhor, eu tomo esta palavra que o Senhor revelou no meu coração, que na casa do justo tem prosperidade e riqueza. Eu repreendo esse espírito de miséria, de desemprego, esse espírito de falta batendo na minha porta. Senhor, eu me levanto contra esse espírito de desemprego atormentando a minha família, meu esposo, meus filhos. No nome de Jesus, Satanás, espírito de desemprego, demônio, tranca-rua, Exu, não sei das quantas, sai em nome de Jesus. Você agora pega a palavra de Deus e parte para cima de Satanás com a palavra revelada, que é a espada do Espírito. E é assim que nós vamos viver uma vida plena do Senhor. Revelação através de visão e rema. Tudo isso só consigo andar no Espírito, da forma que o Espírito Santo quer que eu ande, se eu me dobrar a visão e rema. Visão eu não vou me delongar muito, porque tem 2 vídeos ou 3 vídeos meus aí
Mais outro vídeo falando da imaginação ser o útero de Deus, onde eu ensino você a preparar-se para ter visões, né? Tem pessoas que trabalham o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, tem gente que tem dificuldade de ter visão. Então esse ensino é mais para te ajudar a desbloquear a sua mente aí, cheia de Facebook, cheia de filme, de novela. Agora você precisa santificar a sua imaginação para que o Espírito Santo possa agora projetar as imagens celestiais na sua mente, na sua imaginação e falar com você através de visão e rema. Então vai lá, não está nessa série de estudos, você é sobrenatural naturalmente, esse vídeo está no playlist e você vai ver 3 vídeos, olhar para ver. É lá que eu ensino você a trabalhar visão, tá? Eu depois vou fazer uma aula só de rema, dando passo a passo, né? Te ensinando a meditar nas escrituras, porque meditar não é só a gente decorar e sair correndo, não. Meditar envolve tempo, envolve comunhão com o Espírito Santo, envolve ouvir a voz do Senhor profeticamente. Okay? Agora, como que eu vou ter a minha vida energizada pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, ele vivifica os nossos corpos mortais. Como que eu preciso vivificar? Como que eu vou conectar, plugar com essa vida do Espírito Santo? Nós vamos plugar com a vida do Espírito Santo via oração em línguas, ora em línguas pelo menos meia hora por dia. Você que sabe orar em línguas, você que tem esse dom, separa, levanta de manhã um pouco mais cedo e vai orando em línguas, faz o que você tem de fazer, orando em línguas, ora em línguas pelo menos meia hora por dia. Eu tento, tem dia que a correria é bastante, eu tento orar pelo menos 1 hora por dia em línguas. Porque quando eu oro em línguas, é o Espírito Santo orando, não sou eu. Então, quando eu oro em línguas, ele está preparando o meu dia, ele está abrindo o ventre do dia para que nesse dia possa gerar a vida de Deus no meu dia. Coisas que de repente eu nem sabia que estava vindo no meu caminho, ele vai trazer. Coisas que eu não preciso que venha na minha vida, ele vai empurrar. Orar em línguas, você às vezes deixa para orar só na igreja, gritar, berrar no peito e fazer aquela estripulia toda. Irmão, ora em casa, irmã, ora em casa, ora pelo menos meia hora por dia em línguas, para que o Espírito Santo prepare a sua vida, prepare a sua família, a sua igreja para o mover dele. Quando nós oramos em línguas, é o Espírito Santo que ora. E eu quero que ele ore. Nossa, como eu quero que ele ore por mim, como que eu quero que ele ore por você. Outra coisa que me prepara para viver essa vida no Espírito, para que o meu corpo, a minha vida esteja alinhada. Adoração. Adore ao Senhor. Cante ao Senhor, cânticos de adoração. Não fica aqueles cânticos mimimi, não, pelo amor de Deus, gente. Não fica cantando, declarando altos e baixos. Tira esse negócio de guerra, que eu estou em guerra, que hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Não. Adora, pega hinos que falam da grandeza de Deus, que falam da santidade de Deus, que falam da bondade de Deus. Esquece da sua dor, exalta o Senhor. Para de se autogloriar, se autoglorificar, se autoadorar nesses hinos malucos que tem por aí. Pega hinos de adoração e vai por ali, vai adorar o Senhor. Fica falando da tua dor, não, que Deus sabe a tua dor. Ele quer que você saiba dele, né? Então, vamos adorar o Senhor. Tira um tempo para adorar o Senhor, tira um tempo para orar em línguas, tira um tempo para ler as Sagradas Escrituras, tira um tempo para ouvir uma pregação, um ensino da Palavra de Deus. Isso nos ajuda a energizar o nosso corpo. Eu tenho certeza que você, quando está orando em línguas ou quando você está adorando e você conecta com o Espírito Santo, não dá um zzz no seu corpo? No meu dá. Dá aquela sensação assim que energia de Deus está subindo. Dá aquela sensação que eu estou em alta voltagem. Tem momentos que a perna da gente fica até bamba, parece que o poder é tanto que a gente fica com as pernas mole,
né? E quantas vezes a gente impõe as mãos em alguém quando você está assim, a pessoa pum, né? Porque aquele momento em que você está plugado na alta voltagem do Espírito Santo, teu corpo é conduíte, é condutor do poder de Deus e pum, toca no outro, tipo, né? E aí sai virtude do seu corpo e cura, expulsa demônios do outro, né? Então Jesus fala assim que quando aquela mulher que com fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus falou assim, quem tocou em mim? Porque eu senti que do meu corpo saiu virtude. Não é isso que Jesus fala? Quem tocou em mim? Porque eu senti que do meu corpo saiu virtude. Bom, a boa notícia é que a unção de Deus, ela é sentida, ela é tocável, né? Nós podemos tocar nessa unção, por quê? Porque nós a sentimos no corpo. E quando as pessoas tocam em nós, você está fluindo na unção, essa pessoa vai sentir uma descarga dessa unção na vida dela. Demônios vão ser expulsos, enfermidades vão ser curadas, vidas vão ser salvas. Por quê? Porque naquele momento você é condutor do Espírito Santo. Pluga na vida do Espírito Santo, meu irmão. Pluga na vida do Espírito Santo, minha irmã. Para de separa tempo. Esse coronavírus foi uma beleza, foi uma maravilha. Levou muita gente para os pés de Jesus. Levou muita gente para o altar da adoração, dos encontros com Deus. Graças a Deus pelo Covid. Infelizmente muita gente morreu, mas graças a Deus que a igreja tem que acordar uma hora. Hoje é o Covid, amanhã o que Deus vai ter que lançar a mão aí pra gente acordar? Bom, voltando para a vida com Deus, pluga no Espírito Santo, ora em línguas, louva em línguas, canta adoração ao Senhor e você vai sentir energizar, o seu corpo energizado. Como eu atendo, eu lido com libertação, eu lido com cura emocional, eu lido com problemas que nem a gente não sabe o que vai encontrar no dia. Eu tiro parte do meu dia, eu acordo cedo, eu tiro 2 a 3 horas por dia para meditar, para orar em línguas e para buscar a face de Deus, porque eu não sei, depois da 1 da tarde, quem é que vai estar entrando aqui para eu ministrar. E eu quero que quem entrar aqui tenha um encontro pessoal com o Espírito Santo, porque é Ele que ministra e não sou eu. E isso é vida no Espírito. É quando a gente sai de cena e deixa o Espírito Santo entrar. É quando a gente sai do trono e deixa o Espírito Santo reinar em nós. Deixa o Espírito Santo ministrar através de nós. A todos os meus clientes aqui da terapia, do coaching que eu faço aqui com o pessoal, eu falo assim, gente, eu só sou uma chave de fenda. Porque a mão que aperta, a mão que te molda, a mão que te cura é o Espírito Santo. Eu não tenho nada para fazer aqui, a não ser emprestar meu corpite para ele usar, né? E a minha mente, claro que eu tive que estudar para fazer as coisas que eu faço hoje, mas é Ele. Vive, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que seja esse o nosso desafio de todos os dias, que nós possamos todos os dias acordar e dizer, viu? Não mais eu, mas Cristo vive em mim, flui em mim, me energiza para que eu possa ser uma milagre ambulante no meio de Deus, do povo de Deus e tocar o máximo de vidas, como se Jesus, o próprio Jesus estivesse aqui. E Ele está dentro de você, no seu espírito. Então, que você possa viver, eu estou olhando para ela que eu esqueço do título, além do Espírito da vida em Cristo Jesus, é viver de modo espiritual, plugado, falando em línguas, adorando a Deus, meditando na palavra de Deus, buscando revelação, buscando visão, rema de Deus, para que você possa orar a palavra de Deus revelada e ver os resultados de Deus atuando no seu dia. Bom, agora eu gravei, tá lá no computador, eu gravei esses estudos, é claro que tem a parte mais escrita, mais burocrática do estudo, vou subir aqui para o YouTube, seria a aula 11B, ou melhor, a aula 12, que é a parte de embasamento bíblico dessa aula que eu acabei de falar aqui com vocês. Também vou deixar aqui no link, na descrição, vou deixar o link do Google Drive para você baixar esse PDF, esse PowerPoint para você estudar com mais tranquilidade em casa. Fica com Deus, até a próxima aula. Deus abençoe a todos.